foi publicado no edital dia 23/8/2016. Trata-se, então, o presente edital convoca a convocação da comunidade em geral, né, para audiência pública, para discutir, então, o anteprojeto de lei complementar para a regularização do condomínio Casa da Montanha, a ser realizado hoje, né, às 19 horas. Hoje está bom, né, um dia frio, né, quente, mas é bom. Como é que vai se proceder, então, a audiência pública, tá? Nós temos o regimento, tá, que eu vou ler na íntegra. Para ficar gravado e até para ter, né, o poder, né, e a legalidade da audiência pública, então, tem uma parte que ela é um pouco mais maçante, porque eu tenho que ler realmente. O estatuto ele é curto, né? Faço a apresentação, nós vamos ter depois a apresentação do empreendimento, para quem não conhece, tomar conhecimento do que foi analisado já através do Concidade, né, previamente aprovado. Vai ser apresentado, então, para os senhores. Posteriormente, nós passaremos para a leitura da proposta da lei complementar, que aprova e rege a aprovação do condomínio. E depois passaremos para as dúvidas, sugestões, enfim, o que tiver que os senhores quiserem apontar. Ok? Vamos lá, então. Assim, só passamos essa parte do enunciado. Então, no capítulo 1 aqui do regimento interno, né, de audiência pública para tratar de anteprojeto de lei complementar, conforme o artigo 470 da Lei Complementar Municipal número 541, de 26 de novembro de 2014. Antes, já justificando, né, nós estamos trazendo, na verdade, como eu falei antes, que foi sido aprovado lá no Concidades. Eu hoje estou apresentando por ser o secretário de Desenvolvimento Urbano e o presidente do Concidades, certo? Então, conforme o regimento, no capítulo 1, disposições preliminares. Artigo 1º. Audiência pública, caracterizada como uma instância democrática de discussão objetiva e convida os participantes, né, a exercer o direito à informação e à manifestação sobre planos e projetos públicos ou privados que possam atingir, direta ou indiretamente, interesses locais ou da coletividade, conferindo maior transparência e assegurando a participação popular na gestão territorial de Chapecó. Parágrafo 1º. A sessão será de livre acesso a qualquer pessoa, bem como aos meios de comunicação, respeitados os limites impostos pela instalação física do local. Parágrafo 2º. O quórum para abertura será o presente à sessão pública. Artigo 2º. O público presente deverá assinar a lista de presença no início da reunião, que conterá nome legível, número do documento de identificação, né? É importante, o bairro ou a comunidade em que mora, ou entidade pública ou privada que pertence, quando for o caso. Assinatura, tá? Endossando, né? E ainda, parágrafo único, a lista de presença ficará disponível durante toda a sessão em local acessível e será anexada à ata da respectiva audiência. Acho que já está passando já a lista, né? Ok? Capítulo 2. A realização e condução da audiência pública. Artigo 3º. A audiência acontecerá em dia útil e terá início. Aqui tinha saído às 18h30, mas nós resolvemos prorrogar em função dos horários aí de trabalho também, enfim. Com duração prevista de 1 hora, então nós temos duração de 1 hora. Caso o tempo seja insuficiente, a sessão poderá ser prorrogada por, no máximo, 30 minutos. Então, no máximo, a nossa reunião terá a duração de 1 hora e 30 minutos. Artigo 4º.
A audiência será conduzida e mediada pelo presidente do Conselho de Chapecó, sou eu, conforme já me apresentei, com apoio do requerente pela regularização do empreendimento, estão aqui os proprietários responsáveis, nos termos definidos neste regimento, que designará um ou mais secretários para auxiliar nos trabalhos, né? E ainda, parágrafo único, são atribuições dos secretários. 1. Assessorar a presidência durante a audiência pública, auxiliando nas inscrições no recolhimento de perguntas formuladas pelos participantes. Controle de tempo das manifestações orais, quando autorizadas, e registro das manifestações, né? 2, redigir a ata e demais documentos da audiência pública, que serão mantidos em arquivo junto à Secretaria Executiva do Conselho de Chapecó. Artigo 5º. A audiência pública terá a seguinte ordem: a abertura da audiência pública, como já estamos fazendo, a apresentação preliminar do assunto e objetivos a serem tratados na audiência pública. 2, a apresentação do regimento interno da audiência pública, que estamos lendo. 3, leitura e exposição do anteprojeto de lei complementar. 4, abertura para a manifestação do requerente. 5, abertura para manifestações e discussão dos participantes sobre o assunto. 6, em caso de divergência, poderá a presidente submeter à votação para que os presentes se manifestem. 7, encerramento com a leitura e aprovação da ata. Artigo 6º. A sessão será registrada em áudio, que será mantida em arquivo junto à Secretaria Executiva do Conselho de Chapecó, para consultas, sempre que necessário, mediante requerimento da parte interessada. Capítulo 3, então, dos participantes. Artigo 7. Será considerado participante da audiência pública qualquer cidadão residente na região geográfica a que pertencer o empreendimento, sem distinção de qualquer natureza, interessado em contribuir com o processo de discussão do objeto do respectivo edital de convocação. Artigo 8º. Os participantes poderão, após a exposição do tema, formular perguntas, pedidos de esclarecimentos e fornecimento de informações, bem como encaminhar sugestões através de forma escrita, com a indicação de seu autor ou de forma oral, com identificação do autor antes da manifestação através de microfone. Parágrafo único. O uso da palavra se dará por ordem de inscrição. Artigo 9º. Os participantes deverão respeitar o tempo estabelecido para a apresentação das perguntas, a ordem de registro, o tempo definido para manifestações orais e tratar com respeito e civilidade os demais participantes da audiência, seus organizadores e expositores. Parágrafo único. As formulações que eventualmente não se limitarem às questões objetivadas na audiência pública serão desconsideradas. Artigo 10º. Cada participante devidamente inscrito terá o prazo de 2 minutos para questionamentos e observações pertinentes ao assunto exposto. Parágrafo único. O participante inscrito não poderá ceder o seu tempo para somar ou transferir a outra pessoa. Artigo 11. Os esclarecimentos e ou respostas poderão ser feitas por bloco, a critério da mesa e deverão ter duração máxima de 2 minutos. Artigo 12. Será permitida a repetição de uso da palavra após o esgotamento da lista de inscrições. Capítulo 4, das disposições finais. Artigo 13. As proposições, opiniões, críticas ou informações emitidas durante a audiência pública servirão de subsídios ao Conselho de Chapecó e ao Executivo Municipal nas deliberações e finalização do anteprojeto de lei complementar e na condução dos interesses públicos. Ok?
Abrimos agora, então, para os interessados, para eles apresentem, demonstrem todos o processo, e durante a apresentação nós vamos dando sequência, ok? Obrigada ao secretário Wilson Lobo por estar presente, né, a todos vocês que se dirigiram nessa noite gelada até aqui. Eu peço que vocês aguardem até o final, porque depois a gente tem uns salgados também que o meu pai trouxe, tá? Então, por favor, aguardem até o final. Eu vejo aqui muitas pessoas que fazem parte da história da nossa vida. A Nica, o Joel, o Juliano, né? O Tássio, que me ajudou muito na construção do Calenda, meu amigo do peito, né? Nica, se criou praticamente junto comigo, né? A Fábio, também, desde a época da escola. Então, vejo muitos amigos, o Leno, que hoje trabalha comigo e é membro do Concidade, e o Mauro, meu amigo de infância, e nosso arquiteto também. Então, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Esse projeto, o Casas da Montanha, é um projeto que o meu pai, o Vitepanise, o Carlo também está aí, várias pessoas. O Vitepanise, ele teve a ideia de fazer esse condomínio depois de ter feito Vilagos, né? Então, a gente tinha nesse local uma plantação de frutas, que eu e a Nica ajudamos a plantar, né, Nica? Eu ia medindo as áreas e ela me ajudava na colheita, né, Joel, também, nosso funcionário lá. Então, o traçado dessas ruas, a maioria delas, elas estão nos traçados onde o tratorzinho passava antigamente para colheita, né, o Joel está aí, que não me deixa mentir, e era a colheita das frutas. Então, a gente tinha uma das maiores produções de citros do estado de Santa Catarina, de citricultura, com a ajuda dessa comunidade do Goiuém. Então, esse projeto, ele foi assim, estudado de uma maneira que não agredisse o ambiente e que a topografia do local, que aqui é muito acidentada, na verdade, no nosso local, ela não é tão acidentada. Ela tem um patamar aqui, aí desce, tem toda essa área verde que é mata, área de preservação. Aqui está em azul porque tem água que passa aqui, uma nascente. Aqui também. Aqui é mata e mata. Os terrenos, eles são de um tamanho de aproximadamente 1.000 metros cada. São esses traçados aqui. Isso aqui é uma praça. A praça principal do condomínio é toda essa área aqui. Eu não lembro direito de cabeça a área delas, 100 e poucos mais. Quantos 1.000 metros tem aqui? Não consigo ler. 13 mil? 13 mil metros. Então, é uma área imensa para um condomínio que tem tanta área verde. Ele tem quase o dobro do necessário para um condomínio horizontal pela legislação do novo plano diretor. Esse projeto foi protocolado na prefeitura no ano ainda de 2008. Então, a gente está passando por um processo, nós e os nossos técnicos. Está aqui o Etienne, que é o nosso agrimensor. Está aqui o Mauro Pagnussati, que é um dos nossos arquitetos. Nós temos também o Marcos Galupo, que está na equipe. Nós temos uma equipe ambiental contratada. Oi, Júlio. Concidade também, nosso amigo de infância também. Nós temos também o Ivo Chu, que fez o projeto elétrico do condomínio, né? Nós temos também a Eletrovat, responsável pela instalação da parte elétrica. Nós temos também o Idacir Seviero, que trabalha também na parte ambiental, parte de arruamento. Nós temos também a Briter, fazendo a pavimentação do local. Tem os engenheiros deles também na equipe. E temos a Vital Engenharia, que é a parte também ambiental. Além de Marinha, que nós já temos aprovada, a parte da rampa, a parte do pier, né? Então, esse condomínio ele se diferencia um pouco dos condomínios, por exemplo, de um condomínio que esteja situado no centro da cidade. Em primeiro lugar, porque ele faz margem com um lago hoje, que é o lago da Foz do Chapecó. Então, a definição de APP
Quando a Foz do Chapecó esteve nas negociações com todos os moradores, que todos vocês passaram por isso aqui também, sabem muito bem do que eu estou falando, que até hoje o Pacoera não saiu, que foi uma promessa de sair em 6 meses, para todos nós que estamos aqui presentes, não só para o nosso empreendimento, e até hoje não saiu. Nós estamos no aguardo disso, né? Porque nós precisamos dessa legislação. Mas nós tivemos na nossa área a APP de 30 metros. Sim, o Pacoera é responsabilidade do IBAMA, né? Mas nós estamos no aguardo. Então, além do IBAMA, nós também temos as licenças da Fátima, já a licença de ALAP, que é licença ambiental prévia, e temos a LAI, licença ambiental de instalação também, tá? De todo empreendimento, inclusive da área de marina. Tá? Então, a marina vai ser construída aqui. Nesse local é pequenininho aqui, mas todo mundo sabe mais ou menos onde é a rampa, né, de concreto que tem lá. Tá? Aqui será a construção futura do pavilhão da marina, e toda essa parte aqui, que é a praça, vai ter campo de futebol, quadra de vôlei de areia, quadra de tênis, que a gente vai passar a apresentação agora. Julia, por favor, a parte do... Então, nós demoramos muito para conseguir encontrar um nome para esse condomínio. E tivemos várias sugestões ao longo do tempo. E, de repente, numa manhã de domingo lá em casa, o meu irmão ou a minha irmã, não me lembro direito, falou assim, mas que tal Casas, que tal uma coisa assim, Casas da Montanha? Encontramos o nome. Foi como Calenda, que a minha irmã, eu falava, eu queria alguma coisa parecida com Moenda, e a minha irmã sonhou com Calenda. Falei, Calenda é o nome. Foi assim que as coisas surgiram. E Vilagos foi a minha mãe que denominou, porque ela quis juntar o nome do meu pai com os lagos. Vite Lagos, Vilagos. E a incorporadora se chama VAP, é a junção do nome do meu pai e da minha mãe, Vite Panizzi com Arlete no meio. Porque essa dupla aí, vocês não sabem o que é capaz junto, né? Eu sei, então, essa é a minha homenagem aos meus pais. Então, essa é a logomarca. Quem chega no condomínio... Está chegando mais o nosso arquiteto, Marcos Galupo, agora. Marcos, por favor, venha até aqui na frente. Tem um lugarzinho do lado de Etienne aqui. Então, essa é a logomarca, Casas da Montanha, feita pela empresa Chaminé, que também são mais 4 pessoas trabalhando para isso. Residencial, encontre a sua natureza, que depois tem todo um trabalho ao longo disso. Pode passar, Julia. Então, condomínio horizontal Casas da Montanha, essa é a parte do Mauro Pagnussati, né? Que, por favor. Então, esse vai ser o portal de entrada. Esse vidro ele vai ser blindado, tá? A entrada vai ser por aqui, a saída por aqui. Aqui a gente vai colocar arborização, palmeiras, né? Tem todo um ajardinamento. O plano diretor, esse condomínio, ele não conseguiu atender integralmente o que o novo plano diretor quer. Porque ele já estava implantado antes da revisão do plano diretor, né? E, então, ele vai ser regularizado através do artigo 470 dessa revisão do plano diretor, que permite as obras que estavam implantadas, tanto condomínios quanto loteamentos, serem regularizadas dessa maneira. Por isso que essa audiência pública está acontecendo aqui hoje. Eu estou falando muito alto? Eu falo já alto. Então, essa é a imagem do portal de entrada, pode seguir. Mais umas imagens, né? Aqui nós temos, então, o layout do portal, a planta visto de cima, né? Tem a parte aqui onde as pessoas vão trabalhar, com banheiro, tem a parte da entrada, a parte da saída. Pode passar, Julia? Esse vai ser... O plano diretor hoje, ele exige que todos os condomínios tenham um quiosque, que tem que ter uma cozinha, que tem que ter banheiro acessível para as pessoas com deficiência, né? Então, isso é uma lei que a gente está cumprindo. Então, nós vamos construir os banheiros aqui, aí essa parte vai ser toda de vidro em cima, com uma parte fechada, que vai ter uma cozinha também, depois vai ser toda mobiliada e tal. Pode dar sequência?
mais algumas imagens do quiosque. Ele vai ser construído naquela parte da praça principal que eu falei para vocês, perto das quadras de esportes e do playground das crianças, tá? Mais uma. Então, aqui nós temos a parte também para os cadeirantes acessarem, né? Que tem que ter uma inclinação muito difícil de se conseguir numa área de topografia acidentada. Então, nós tivemos alguns problemas ao longo do condomínio de conseguir adequar ele à legislação, principalmente na parte dos passeios públicos, porque eu vejo aqui também, aqui a topografia até é um pouco melhor, mas nós tem lugares lá que desce e são curvas, né? Não é uma estrada reta como a cidade, que fica tudo fácil, já tem a largura de rua, né? Como eu disse para vocês, nós fizemos nas ruas antigas, onde o trator passava para a gente colher as frutas e vender, né? Até para São Paulo, até para o Rio Grande do Sul. Pode passar? Então, aqui é o layout que o Mauro... Parabéns, Mauro, né? Conseguiu fazer em pouco tempo aqui para a gente poder apresentar. Aqui o campo de futebol, essa toda é a área da praça. O condomínio vai ser inteiro asfaltado, ele já deve estar com mais ou menos 70%, quase 65% asfaltado, mas ele vai ser inteiro asfaltado, porque a gente tem, às vezes, problema de neblina na nossa região aqui, né? Então, nós não queremos que os carros derrapem muito. Então, o motivo maior é esse, de não colocar paver ou calçamento, o asfalto fica mais adequado para esse tipo de local. Aqui vai passar uma ciclovia, essa amarela. Ela dá a volta em todo aquele final dessa quadra, tá? E circunda toda a praça. As pessoas também vão poder utilizar ela para caminhada, né? E também vão poder utilizar as ruas. Aqui vai ser a construção do quiosque que eu apresentei para vocês, aquele de vidro, tá? A entrada dele vai ser por aqui, vai ter áreas de estacionamento bem perto. O playground das crianças vai ser colocado aqui, né, Mauro? O playground das crianças aqui, a quadra de vôlei de areia e a quadra de tênis. Então, as mães que estiverem com as crianças brincando no playground, daqui do vidro elas conseguem enxergar e ficar tomando um chimarrão e tal. Aqui tem toda a rampa para os deficientes poderem acessar, tanto o cego, quanto o cadeirante, quanto qualquer portador de deficiência. Então, eles poderão chegar até as quadras e assistir os jogos, participar de tudo mais. Pode passar? Então, aqui o Mauro está apresentando... Aqui ficou mais legal ainda, né? Dá para a gente ter uma visão mais em 3D. Mais ou menos, né? Aqui o morro é maior, claro, né? Mas aqui está o portal de entrada, vai ser a quadra aqui, como o cadeirante vai poder acessar as quadras e tudo mais, o playground, a pracinha das crianças. Então, a gente quer construir um lugar realmente muito agradável, porque esse é o sonho do meu pai. O idealizador de tudo é ele. E eu estou só ajudando ele na vida, né? Sempre atrás dele. No Vilagos, no Calenda e agora no Casas da Montanha. Mas a gente quer que esse lugar fique cada vez mais bonito, mais interessante e bom para todo mundo. Por isso também que depois nós vamos citar as doações que a gente também está fazendo como compensação, que não é exigência do plano diretor. A única exigência do plano diretor é a doação diária, que a gente já está doando 5.000 metros de área a mais do que era necessário, tá? Que é aquela área do lado do Tonelo, que hoje está em meu nome, mas vai ser doada diretamente para a prefeitura, está no texto da lei. Depois o Wilson Lobo vai ler. Então, além disso, foi um pedido do Concidade e a gente atendeu. Então, o seu Ivo Chu, ele fez um projeto de iluminação daquela parte ali, da cabeceira da ponte, até aquela parte lá em cima, onde vocês chegam e saem do Goiânia, vai ser tudo iluminado. Um poste bem grande, mais alto, vai ser colocado naquela rótula, para ficar bem claro, para todo mundo chegar e sair. E a gente percebeu que essa rua ela é mal iluminada, falta um poste aqui, então a gente vai colocar mais um poste aqui também. Além disso, nós doamos quase 3.000 tijolos para a construção de mais churrasqueiras para o centro comunitário de vocês. Tem a festa agora, dia 12 de outubro, que a gente vem, né? Já vamos vender os ingressos também. E vamos doar uma televisão também para a rifa, então todo mundo compre, por favor, né? Quem sabe leva uma TV para casa. E também vamos doar a grama para o campo de futebol. Nós não vamos doar o campo de futebol inteiro, porque a comunidade ela também tem que fazer alguma coisa.
Então, a comunidade ficou responsável por nos entregar o campo drenado e retinho, porque daí nós vamos entregar a grama em leiva e o campo vai ficar prontinho para vocês jogarem futebol, tá? A grama vai ser a esmeralda, que é a melhor grama para colocar. Pediram uma outra espécie, mas a gente pesquisou, a esmeralda é melhor para colocar aqui nessa região. Ela aguenta bem a seca, pisoteio, então ela é muito boa, tá? É isso aí, né, pai? Tem mais alguma coisa aqui? Então, mais algumas imagens também do que a gente vai fazer. A gente vai fazer ainda vai colocar muita planta, muito canteiro, vai ficar realmente o lugar mais bonito da região. Eu espero. Então, está aí, Casas da Montanha, residencial, encontre a sua natureza. Outra coisa que deu muita discussão no Concidade, entre nós, entre o nosso arquiteto, Marcos Galupo, que teve a ideia também de nos ajudar nesse quesito, né? Porque nós estamos numa região topográfica que tem que ser tratada diferente da cidade. Nós temos que tratar o Goiôem como é o Goiôem. Ele é acidentado, porque tem um rio que passa aqui. Ele não é plano, nós não estamos no Mato Grosso, nós estamos em Chapecó. E a lei federal de declividade, ela é para o Brasil inteiro. Ela não pensou em... Tu vê como a lei é falha, né? A gente mesmo que faz a lei, aprova a lei, os legisladores, mas ela vem com muita falha. Então, ela precisa ser revista e atualizada a cada período. Vamos ver se abre o mapa aí das declividades. Então, como a nossa topografia ela é acidentada, e a lei federal ela só permite que se construa até 30% de declividade, então nós, graças a Deus, nós conseguimos que todos os terrenos tenham a área possível de ser construída até 30% de declividade. Então, nós não vamos perder terreno por causa disso. A gente tentou junto à prefeitura, não conseguiu. Sim, os terrenos têm 1.000 metros e a taxa de ocupação é de 40%. Taxa de ocupação, para vocês que não têm o termo técnico, é quanto se pode construir e ocupar do terreno. 40% significa que num lote de 1.000 metros, eu posso construir 400 metros de base, tá? Mas alguém vai querer construir, vamos supor, ali nós vamos limitar em 3 pavimentos, em alguns lugares 2 pavimentos, para não perder a vista. Porque Casas da Montanha, a gente quer que veja a beleza do lugar, porque esse lugar é maravilhoso, né? Então, nós não podemos perder isso. Então, está aqui, essa parte mais clarinha, olha, tem terreno que é praticamente todo abaixo de 30% de declividade. Alguns, onde está mais escuro, eles têm uma declividade maior. Ali, as pessoas não vão poder construir coisas cobertas. Vão poder construir piscina, deck, mas nada que seja coberto. Então, as casas, elas têm que ser construídas nessas partes claras, tá? Então, podem ver que todos os terrenos têm como construir nas partes claras. Então, até 30%. A gente resolveu, né, pai, depois de um tempo, deixar que ficasse os 30%, o que é uma perda. Nós poderíamos fazer casas como o mundo inteiro faz, mais inclinadas, entrando dentro do terreno, com a visão, né? Tem casa que a garagem entra dentro, assim, daí já tem grama aqui do lado. Não permitiram na cidade de Chapecó, infelizmente. Nós vamos ser todos prejudicados, porque o Goiôem inteiro vai ter que seguir isso aqui. Vai ter que construir em declive de até 30%. E nós não temos muitos lugares com declive até 30% de inclinação. 30% quer dizer 17 graus, Mauro? É, né? 30% quer dizer que é assim, ó. É assim, ó. A inclinação. Não é 30 graus. Não é 45 graus, seria isso aqui, né? 90 graus. 45 aqui, 30 aqui, é 17 graus. Então, ou 27, eu não lembro direito agora, posso estar falando meio errado, mas acho que é 17 graus. Então, é isso aí, pode passar para frente, a declividade. Isso vai constar no texto da lei que o Wilson vai ler depois para vocês já vão mais ou menos entender, tá? Aí.
Quando houve a revisão do plano diretor, agora em 2014, eu trabalhei na Câmara, trabalho lá ainda, eu fiz parte da comissão que aprovou o plano diretor na Câmara também, que estudou o plano diretor lá, né? Eu que escrevi o relatório que foi para a promotoria, então, pela comissão também. Então, eu entendi bastante dessa parte. Quando a gente chegou na prefeitura, depois do plano diretor já revisado, eles nos falaram sempre que seria a UDT, Unidade de Desenvolvimento Territorial, turístico, desculpa, Unidade de Desenvolvimento Turístico, onde a taxa de ocupação é sempre 40%, né, e o índice construtivo é de 0,8%. Só que a prefeitura gravou algumas áreas como a EIA, a Área Especial de Interesse Ambiental, onde o terreno tem que ser de 4.000 metros e a taxa de ocupação tem que ser de 20%, é um pouco menor, tá? Só que o nosso condomínio já estava implantado, protocolado e já aceito pelo antigo, hoje com cidade, mas antes era CMDT, tá? Já tinha sido aprovado pelo CMDT antes, com os terrenos todos de 1.000 metros. Então, os terrenos se mantiveram nos 1.000 metros, mas nós temos terrenos que pegam acima de 65% de área especial de interesse ambiental, esses amarelos aqui, ó, esses aqui, que infelizmente nós não conseguimos desgravar, porque a bananeira que tem plantada aqui não poderia ser a EIA, mas infelizmente continuou com esse erro da prefeitura, né? E aqui também, e aqui em cima. Só esses terrenos têm acima de 65% de gravame. Gravame quer dizer que aquilo ali é uma EIA. A prefeitura colocou aquilo ali num mapa como sendo uma AEIA, tá? Para vocês tentarem. Estou conseguindo ficar clara para vocês? Tá. Então, nesses terrenos, a gente, por uma proposta do nosso arquiteto, Marcos, a gente resolveu fazer uma diferença. Ao invés de construir 40% do lote, a pessoa constrói 300%, 30% do lote. Faz uma base de 300 metros. Mas como ela pode subir 3 níveis, 3 andares, ela pode fazer uma casa de 900 metros. Né? Ninguém vai fazer isso. Um prédio, né? Ninguém vai querer morar em 900 metros. Então, é isso. Mas nós tivemos que... Sim, 40% é a maior, é limitado em todos os outros lotes, é 40%. Sim, claro. É isso aí, se fizer mais andares, vai ocupar menos base, vai sobrar mais área de infiltração de água no solo, né, que é importantíssimo. Mas num terreno de 1.000 metros, 40% de máximo está ótimo. As únicas áreas que vão ter no projeto uma taxa de ocupação maior é onde vai ser construída a marina, porque é necessário para guardar barco, né? O FAE já tem guarda de barco, outras pessoas aqui também já têm, então sabe que precisa mesmo ter lugar para guardar barco, né? Com segurança, com tudo, né, FAE? Que não é fácil de fazer. Então, a área da marina vai ter uma taxa de ocupação maior, e aqui também. Esses 2 lotes são área que a gente deixa reservada para a marina, tá? Acho que é isso das AEIAs. Pavimentação. Os passeios. Não, pode colocar qualquer uma. É só para ter uma noção. Então, o que eu estava falando antes dos passeios, como a gente está numa área de declive acentuado, não é possível fazer o padrão de passeio que o plano diretor estabelece. A largura máxima dele, né, de 2,5 metros, é impossível, porque senão você perde todo o terreno. Então, a gente teve que trabalhar com taludes, né? Daí o terreno sobe assim, daí tem a área plana de construção, porque não tem outro jeito, ou tu corta o morro e fica tudo certo na legislação, tira o morro abaixo, né, acaba com o Goiôém, deixa tudo só uma coisa reta, ou não tem como fazer. Então, a gente precisa se adequar. Né? A maneira que nós encontramos e que o plano diretor permite, num artigo onde fala de passeio, ele diz que na região da MOR, que é macro área da Orla dos Rios, para todos nós aqui, moradores do Goiôém,
é possível que os passeios tenham padrões diferenciados do que o plano diretor permite, tá? Esse é o texto da lei. Então, por esse artigo, é possível que os nossos passeios sejam diferentes. Então, toda essa parte vermelha aqui é onde vai ter passeio. Paver, né, tudo direitinho, onde tem aquela parte do cego caminhar direitinho. Depois tem toda a sinalização da rua com faixa de segurança. Vai ter tudo o que precisa. Só que da maneira como o condomínio consegue atender. Por isso que nós tivemos que passar pelo CONCIDAD, que é o Conselho das Cidades. Tudo aquilo que não está muito claro na lei precisa passar por esse conselho. Não é que não está muito claro na lei. Quando um projeto não tem como se adequar perfeitamente ao que a lei diz, que é o nosso caso, e vai ser o caso de qualquer empreendimento aqui do Goiuém, precisa passar pelo CONCIDAD. Nós temos aqui o Júlio, que é membro do CONCIDAD, o Faé, o Leno, Cereza, a Fábio, né? Então, nós estamos aqui bem representados, o Wilson, que é o presidente, e a Juliet, que é a secretária do CONCIDAD. Então, eu acho que tem mais alguma coisa ainda que eu tenho que apresentar, Juliet? Não, drenagem. Drenagem é uma coisa que já está feita lá, né? Já é um projeto bem técnico, demandou muito. O Juliano está aí, que ajudou a fazer drenagem, né, Juliano? Está lá nosso funcionário aí. Trabalha ele e o irmão dele na Retra e ele no caminhão, né? O Carlos trabalhou quantos anos lá também, né, plantando grama. E quantos funcionários estão aqui? O Gela também. O Cleiton, que está aí também, né? São nossos funcionários até hoje, então agradeço a vocês a presença também e parabéns pelo trabalho de vocês, porque sem vocês a gente não construiria isso aqui. Então, vocês têm pedaço disso aqui, tem a alma de vocês nisso aqui também. O Gela, já falei. Eu esqueci alguém que está aqui? Ah! Também está aí. Paulinho. Paulinho também está aí. Leonardo. Então, é isso aí. O Léo. Para nós. Muito obrigada. Então, vou passar a palavra ao secretário Wilson, que vai ler o texto de lei do... Então, passaremos agora, então, a leitura do projeto de lei que, se devidamente aprovado aqui, passará a ser lei, né? O que vai ser lido agora, na verdade, é em forma de lei o que foi apresentado aqui em termos de projeto. Só lembrando, então, conforme a Marli já falou, esse projeto de lei, e tanto o procedimento do projeto, passou pelo CONCIDAD, o Conselho das Cidades. Só para quem não conhece, né, o Conselho das Cidades são 36 membros titulares e 36 membros suplentes de diversos órgãos e entidades da comunidade, que, como a Marli falou, também já fazem uma prévia análise e também tem toda a prerrogativa lá, é um órgão consultivo, deliberativo e normativo. Então, foi exaustivamente discutido, correções foram feitas, né, até que se chegou, então, nesse projeto de lei que nós vamos ler agora. Só para vocês saberem todo o procedimento, né, então, passou por todo esse crivo, pela análise do município, com cidade, está passando por audiência pública, sendo aprovada que passará para registro e passará, inclusive, pelo crivo do Ministério Público. Então, só para saber todo o procedimento. Câmara de Vereadores, bem lembrado, senhor vice-ministro. Câmara de Vereadores, que também os vereadores terão que aprovar por se tratar de uma lei. Ok? Então, só peço um pouquinho de paciência, porque realmente é parte escrita, né, mas faz parte do processo. Então, passamos à leitura da proposta de projeto de lei para a regularização do condomínio Casa da Montanha. A forma que eu vou ler, que está apresentada aqui, é bem a maneira que vai para a formalização. É o bem que está ali? Dispõe, então, sobre a aprovação e regularização do condomínio. Só para ver, né, tem um título antes ali, mas ele não tem um número, porque depois, se aprovado, vai ser criado o número da lei, né? Dispõe sobre a aprovação e regularização do condomínio horizontal, denominado Condomínio Casas da Montanha, autorizado pelo artigo 470 da Lei Complementar Municipal, número 541 de 2014, que é o nosso plano diretor, localizado no distrito de Goiuém e da outras providências. O prefeito municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Chapecó aprovou e fica sancionada a lei complementar, vai ser o número, né? Descrito, então, no seu artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a aprovar, para fins de regularização urbanística, o parcelamento do solo na modalidade de condomínio horizontal de lotes, com base no artigo 470 da Lei Complementar Municipal número 541 de 2014, implantado sobre imóvel de propriedade da incorporadora VAP Eireli, EPP, descrito e caracterizado na matrícula imobiliária 95.491, registrado no cartório de registro de imóveis dessa comarca, denominado de Condomínio Casas da Montanha, localizado no distrito do Goiuém, às margens da barragem Foz de Chapecó, no rio Uruguai. Configurado no mapa de implantação geométrica do condomínio, constante no anexo 1, que fica fazendo parte integrante desta lei complementar, estando assim descrita e caracterizada. O imóvel, então, ele faz parte da matrícula, né, 95491, área 1, com a área de 685.898, com 58 metros quadrados, situado no distrito do Goiuém, no município e comarca de Chapecó, Santa Catarina, com uma casa de moradia construída de madeira, coberta com telha de barro, medindo 5 por 10 metros, e ainda um paiol construído de madeira, coberto com telhas de barro, medindo 6 por 8 metros. Confrontando ao norte, medindo 45 com 90 metros, com a área número 1A, desmembrada 129,25 metros, com terras de Marcelo Donizete Panizzi, matrícula número 64.960, 83,83 metros, com terras de Miguel Ferron, matrícula número 23.444, 76,14 metros, com terras de Mauro Antônio de Souza, matrícula número 78327, 171,97 metros, com terras de Alzira Leocádia da Costa e outros, matrícula 8168, 56,02 metros, mais 5,97 metros, mais 67,55 metros, com terras da Foz de Chapecó Energia S.A., matrícula 80775. Ao sul, medindo 64,75 metros, com a área número 1A, 231,79 metros, com terras de Vitipanizzi, matrícula número 16062, 167,54 metros, com terras de Jucimar Alves Borges e outros, e Foz de Chapecó Energia S.A. Ao leste, medindo 69,59 metros, mais 143,74 metros, mais 1.869,82 metros, com terras da Foz do Chapecó Energia S.A., matrículas 8775 e 80779. 80777, também 80778, 80776 e 80785. A oeste, medindo 93,33 metros, com o eixo da rodovia SC 480, 480 com 41 metros, com a área número 1A, desmembrada, 272 com 53 metros, com o eixo da rodovia SC 480, 147 com 90 metros, com terras de Marcelo Donizete Panizzi, matrícula número 64960, 366 com 56 metros, com terras de Miguel Ferron, matrículas número 23444 e 49545. 92 com 55 metros, mais 243 com 85 metros, com terras de Mauro Antônio de Souza, Delci Zata e Everaldo Acosta e outro. Matrículas número 78327, 78326 e 78325. 44 com 18 metros, com terras da Foz de Chapecó Energia S.A., matrícula 80775. 67 com 16 metros, mais 381 com 89 metros, com terras de Vitipanizzi. 16062. Esse é o número da
matrícula, né? Ao sudeste, medindo 174,65 metros, com terras de vitipanismo, matrícula número 16062. Observação: consta no imóvel as áreas de 8.214,72 metros quadrados, mais 2.019,95 metros quadrados, correspondentes à faixa de domínio rodoviária. Artigo 2º. O condomínio Casas da Montanha está distribuído e demonstrado no quadro resumo geral de áreas a seguir descrito. Então, conforme está nesse quadro, possui, então, o empreendimento, número de unidades, são 289 lotes, né? Área total desses lotes, 315.174,19 metros quadrados, que corresponde a 45,9% do total da área. Áreas comuns, são 2 áreas, com um total de 17.641,49 metros quadrados, que corresponde a 2,6% total da área. Áreas verdes, são 25 áreas verdes no total, com área de 180.586,05 metros quadrados, correspondem a 26,4% do total da área. APPs, área de preservação permanente, são 8 áreas, com somatório de 41.112,57 metros quadrados, que corresponde a 6% do total da área. Faixa de domínio da SC 480, são 2 áreas, com total de 10.233,81 metros quadrados, e corresponde a 1,5% da área. As vias internas somam um total de 121.150,47 metros quadrados, correspondem a 17,6% do total da área. Então, total da área do empreendimento, 685.898,58 metros quadrados, correspondente a 100% da área. Artigo 3º. Ficam autorizadas as seguintes diretrizes urbanísticas mínimas para a aprovação e regularização do condomínio Casas da Montanha. Primeiro, 1.000 metros quadrados para áreas das unidades, cada lote, né? Segundo, 20 metros para a testada das unidades de cada lote. Terceiro, 12 metros para a largura das vias internas. Parágrafo 1º. Fica vedada a edificação nas porções das unidades que apresentam declividade superior a 30%, conforme demonstrado no mapa e anexo e conforme foi apresentado aqui. Parágrafo 2º. Não poderá haver intervenção nas áreas com declividade natural superior a 100% ou 45 graus, por se tratarem de áreas de preservação permanente, APP, conforme prevê o artigo 4º, parágrafo 5º do Código Florestal, da Lei Federal número 12.651 de 2012. Parágrafo 3º. Qualquer parcelamento do solo futuro na área objeto dessa regularização deverá obedecer os padrões estabelecidos no plano diretor ou em outra legislação específica vigente que o substitua. Artigo 4º. A taxa de ocupação e índice construtivo máximo permitido nas unidades será, primeiro, unidades destinadas a edificações residenciais que não apresentam gravame de AEA, área especial de interesse ambiental, e as que apresentam este gravame com até 65%, a taxa de ocupação será de 40% e o índice de aproveitamento de 0,8% da área. 2. Unidades destinadas a edificações residenciais que apresentam gravame de AEA, em mais de 65%, a taxa de ocupação será de 30%. E o índice de aproveitamento 0,6% da área. Terceiro, unidades 275 e 289, a taxa de ocupação será igual a 80% e o índice de aproveitamento igual a 1,8% do total da área. Artigo 5º. Em relação à supressão da vegetação nas unidades, primeiro, nas unidades com gravame de área especial de interesse ambiental, AEA,
em percentual inferior a 50%, não será permitida a supressão de vegetação na EIA, devendo constar na matrícula imobiliária dessas unidades esta restrição urbanística. 2. Nas unidades com gravame de área especial de interesse ambiental, a EIA, em percentual superior a 50%, será permitida a supressão de vegetação desde que autorizada pelo órgão ambiental competente. Artigo 6º. Demais índices construtivos. 1. Recuo mínimo para edificação, 4 metros. 2. Afastamento lateral com abertura de no mínimo 2 metros. 3. Número de pavimentos máximo seria igual a 3, exceto nas unidades 275 e 289, que são 4. 4. Taxa de permeabilidade, 40%, exceto nas unidades 275 e 289, que corresponde a 10%. Artigo 7º. Nas áreas gravadas como áreas verdes não será permitido edificações. Artigo 8º. Nas áreas gravadas como de uso comum, primeiro, taxa de ocupação será igual a 15% e o índice de aproveitamento será 0,15. 2. O recuo será de 4 metros. 3. Afastamento lateral com abertura será de 2 metros. 4. Pavimentos, serão autorizados 2 pavimentos. 5. A taxa de permeabilidade, 50%. Artigo 9º. Ficam autorizados os seguintes usos no condomínio Casas da Montanha. 1. Uso residencial unifamiliar. 2. Comércios e serviços de pequeno porte e baixo potencial de degradação ambiental. 3. Comércios e serviços de pequeno e médio porte, excepcionalmente nas unidades 275 e 289, sendo que as referidas atividades só serão autorizadas mediante o devido licenciamento ambiental. Artigo 10. O município receberá como doação de área institucional, conforme previsto no inciso 3º do artigo 264 da Lei Complementar, número 541 de 2014, Plano Diretor de Chapecó, área com 62.980 metros quadrados, da matrícula número 49475, de propriedade de Mareli Panizzi. Artigo 11. Deverá ser averbada na matrícula número 95490, confrontante ao empreendimento de propriedade do Sr. Vite Panizzi, uma área com 1.038,55 metros quadrados, que ficará em condomínio com o condomínio Casas da Montanha, possibilitando a implantação da praça de retorno, conforme previsto no inciso 7 do artigo 264 da Lei Complementar 541 de 2014, Plano Diretor de Chapecó. Artigo 12. A implantação da infraestrutura básica, caracterizada pela abertura das vias de circulação, implantação das redes de energia elétrica e iluminação, implantação da rede de distribuição de abastecimento de água através de poço profundo, implantação do sistema de drenagem pluvial, demarcação das quadras e lotes, pavimentação das vias, execução dos passeios, ciclovia, arborização e paisagismo e a implantação dos equipamentos de recreação e lazer, caberá à incorporadora VAP Eireli EPP. Seca a garganta. Parágrafo 1º. Deverá a incorporadora apresentar todos os projetos complementares devidamente assinados por profissionais habilitados, com as devidas ARTs, anotações de responsabilidades técnicas, e ERRTs, registro de responsabilidade técnica, devendo apresentá-los também para as empresas contratadas para execução das obras. Parágrafo 2º. É de total responsabilidade do empreendedor as garantias de segurança
e de perfeito funcionamento de todas as obras de infraestrutura e urbanização executadas dentro do empreendimento. Artigo 13. Os passeios terão padrões diferenciados, sendo que em alguns trechos das vias internas do condomínio serão executados em apenas um lado da via. Porém, todas as unidades terão ao menos uma testada com passeio executado, conforme mapa anexo. Artigo 14. As unidades deverão ter sistema de tratamento de esgoto individual, atendendo à legislação ambiental vigente. Parágrafo único. A responsabilidade pela implantação e manutenção do sistema de tratamento individual de esgoto previsto no caput, de modo a garantir a sua eficiência, será do proprietário da unidade. Artigo 15. A incorporadora VAP-ERL-EPP doará à comunidade do distrito de Goiôem, conforme reunião realizada com a Associação dos Moradores em 15 de junho de 2016, no Salão Comunitário, a implantação da iluminação pública no trecho da SC 480, que compreende a cabeceira da ponte até o trevo de acesso à comunidade, sendo tal doação a ser efetivada após o registro imobiliário do empreendimento, conforme a decisão do Concidade de Chapecó, que teve aprovação unânime dos presentes, devidamente registrado em ata. Parágrafo único. Além da benfeitoria acima, a incorporadora, independente do registro imobiliário do empreendimento, doará a grama em leivas para o futuro campo de futebol que a comunidade irá construir, e ainda tijolos para ampliação das churrasqueiras do centro comunitário. Artigo 16. Como medida compensatória, também será gravado como AEIA, Área Especial de Interesse Ambiental, área verde número 4, correspondente a uma área de 12.512,11 metros quadrados, e a área verde número 6, com área de 21.933,72 metros quadrados, num total de 34.448,83 metros quadrados, dentro do condomínio, sendo que nessas áreas não poderá haver edificações. Artigo 17. Fica a incorporadora VAP-ERL-EPP, pessoa jurídica de direito privado, obrigada a promover o registro imobiliário do condomínio Casas da Montanha no cartório de registro de imóveis dessa comarca no prazo de 180 dias, contados da data da aprovação do projeto pelo município, consoante estabelece a Lei Complementar 541 de 2014, Plano Diretor de Chapecó, sob pena de caducidade do alvará de aprovação. Artigo 18. Para emissão do alvará de regularização do parcelamento na modalidade de condomínio horizontal, o requerente deverá anexar a licença ambiental prévia, LAP, licença ambiental de implantação, LAI, e licença ambiental de operação, LAU. Artigo 19. A presente lei complementar exime o município de Chapecó de toda e qualquer responsabilidade passada, presente ou futura, no tocante às exigências da legislação urbanística e outros, quaisquer direitos e propriedade de imóvel, posse ou domínio útil, ou a qualquer título, inclusive por acessão física. Parágrafo único. A aprovação do condomínio Casas da Montanha não exime a proprietária pelo cumprimento de todas e quaisquer exigências legais que eventualmente se comprove não terem sido integralmente cumpridas, em conformidade com a Lei Complementar número 541 de 2014, Plano Diretor de Chapecó e demais disposições legais pertinentes. Artigo 20. Os casos omissos deverão ser analisados e deliberados pela Concidade de Chapecó. Artigo 21. Ficam fazendo parte integrante dessa lei complementar, o anexo 1, contendo o mapa de implantação geométrica do condomínio Casas da Montanha, e o anexo 2, contendo o memorial descritivo. Artigo 22. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação
E artigo 23, revogam-se as disposições em contrário. Ok? Então, esse é o projeto de lei, em forma de lei, do projeto que foi apresentado. Bom, conforme foi lido no regimento, são 8h10, já estamos com 1 hora. Só peço, então, autorização para a gente fazer a prorrogação de mais meia hora, ok? Abriremos, então, para manifestações, dúvidas, sugestões. Só peço que ergam o braço, quem quiser se manifestar, por gentileza, que daí passaremos o microfone. Alguém queira se manifestar? Alguma dúvida? Para quem está chegando... Vocês estão chegando agora ou já estava? Ah, já estava? Nenhuma manifestação? Faé? Bom, boa noite a todos. Gente, eu gostaria de agradecer ao seu Panizzi pelo belo empreendimento e a família dele também, né? Que com certeza trará muito emprego para a nossa região, muito desenvolvimento para essa nossa região que tanto precisa. Então, até peço uma salva de palmas para o seu Vítor Panizzi e família. Ok, obrigado, Fé. Mais alguém? Só peço que todo mundo, a gente já conhece, mas que se identifique, só para ficar... Boa noite a todos, eu sou Fabiane Maria Hackman, moro aqui no Goiôem, faço parte do Concidade, sou suplente lá. E em nome da Associação de Moradores, que a gente também faz parte, eu gostaria de agradecer, em nome do nosso presidente e de toda a nossa diretoria, essa dedicação e esse empenho que o seu Vítor Panizzi tem com o nosso Goiôem. Eu sei que ele não vai parar por aí, a Pili diz, não, ele vai ter que parar, mas ele não vai parar. Então, assim, seu Vítor, agradecer de coração também, independente dos seus investimentos que o senhor faz, mas o senhor tem um olhar de comunidade, um olhar maior que tudo. Então, isso nos dignifica e nos deixa muito mais felizes, porque a gente sabe que mesmo que o empresário ele tenha o seu estabelecimento, mas ele pensa no seu povo ao redor. E isso é muito importante. E isso lhe faz uma pessoa muito especial, seu Vítor. Muito obrigada. Mais alguém? Ficou bem claro, então? As propostas, o que a comunidade vai ganhar, ok? Ficou bem? Ok. Se não tem mais nenhuma manifestação, podemos partir para a votação. Ok? Não. Então, em caráter de votação, regime de votação, eu peço que dos presentes nessa audiência pública que concordam com o que foi apresentado com o projeto e com a proposta de lei, por favor, se manifeste erguendo o braço. Quer tirar uma? Só peço que segure um pouquinho, vamos registrar para ficar... Pega. Vamos cansar o braço. Ok? Ainda em caráter de votação, alguém que não concorda, por favor, se manifestar erguendo o braço. Não? E ainda em caráter de votação, alguém que se abstém de votar, por favor, erga o braço. Não?
Então, por unanimidade, está aprovado em audiência pública pela comunidade, ok? Peço que quem chegou, se alguém chegou depois que não assinou, por favor, é muito importante que assinem, tá? A presença, identifique, porque faz parte do processo. E desde já agradeço, então, pela paciência de todos e terem vindo, por prestigiar o Sovit Panis e a Marili, e acredito que em função também da comunidade, né, que eu acho que quem mais ganha também é a comunidade. E vou passar ao seu Panis, que ele gostaria de fazer um agradecimento. Só assim. Temos só mais umas 2 horas, tá, seu Panis? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos os senhores e senhoras aí. Eu fiquei contente pela presença do pessoal aí. Eu acho que é tudo gente amiga, tudo gente que a gente conhece, gente que eles me conhecem, eu conheço eles. Então, eu acho que o Goiuém, nós temos que fazer alguma coisa, né? Então, tudo quem está ajudando o Goiuém vai ficar na lembrança, porque nós vamos fazer esse condomínio e com certeza alguns outros vão fazer também. E esse rio é muito bonito, porque esses tempos vieram uns fazer um passeio de barco e tem duas pessoas que eles são pagados pela fábrica, né? Eles vêm para fazer passeio de barco, eles fazem no Brasil inteiro. Eles só fazem isso. Eles já vêm 2 barcos, eles vieram junto, e eu fui junto com ele no passeio. Daí ele disse, o pessoal aqui não sabe o que tem. Desse rio aqui, o pessoal sai daqui para ir lá no Mato Grosso, para caminhar no meio do mato lá. Esse rio aqui tem todas as paisagens que precisava ter. Diz, troca, o senhor vai andando, vai trocando o tipo de mato, vai trocando o tipo de declividade, vai trocando o tipo do chão, onde quer ter uma água que entre, coisa. Ele diz aqui, o povo não sabe o que tem aqui. Diz, eu posso falar porque eu ando no Brasil inteiro só fazendo isso. Ele diz que ele só faz, ele saiu daqui e já foi para outro lugar, né? Eles ficam fazendo encontro. E eles vão fazer os passeios nos rios, nos lagos, em toda parte no Brasil. Então só um depoimento disso aí, para ver o que nós temos aqui, que talvez nós nem se toquemos, né? É uma região que no futuro, daqui a uns anos, que o povo vai dar valor. E daí, eu queria agradecer todas as pessoas que me ajudaram, os arquitetos, o engenheiro, o agrimensor aí, que está desde o começo este ano incomodando ele. Ele tem que me dizer, temos que fazer aquilo, e vamos. E fomos indo, né? E fomos indo. Então, graças a Deus, foi demorado, mas eu acho que deviam vir aqui. O Etienne, o Mauro, faltou uns ainda que não vieram, que é o Idacir e o Itacir. E o Chu, que fez o projeto da luz também. A equipe da propaganda, que também não veio. Daí a Britere e outros aí, que vocês sabem, a Eletrovato, que executou a obra. Mas, então, meus empregados, que tem uns quantos aí também. Então, eu queria agradecer, porque a gente sozinho não faz, né? A gente tem que ter a parceria. E o Wilson Lobo também sofreu com nós, porque da vez aguentou até desaforo que eu não podia, né? Algum dia a gente estourava e ele aguentou. Então, essa é uma pessoa que ajudou, a Juliette também, sempre do nosso lado, ajudando, a gente tem que reconhecer. Eles fizeram muita coisa por nós. O Fábio, o Faé lá no Concidade, o Júlio, a Fábio, o Leno, e muita gente do Concidade também, que nem estão aí, graças a Deus, ajudaram. Nunca apareceu uma pessoa lá assim dizer, isso aqui não pode, tá? Então, nós tivemos a compreensão. Nós sofremos um pouco porque nós começamos como loteamento, porque não tinha lei para fazer condomínio. Então, por isso que o pessoal também demorou. Também um pouco culpado foi eu, né? Porque eu queria fazer condomínio, mas não tinha lei. Daí, quando começaram a falar no plano diretor, eu parei com o loteamento para fazer o condomínio. Eu queria sempre fazer condomínio. E que senão não adiantava fazer, né? Então, eu sabia que saiu o plano diretor. Então, uma boa parte, uns 4 anos, eu perdi nisso aí. Então, por isso que foi atrasando, mas graças a Deus, eu quero agradecer de coração esse povo que está aqui hoje também,
que vocês estão ajudando a aprovar isso aí também, e isso vai ficar na história. Obrigado a todos. Filha de peixe, peixinho é, né? Bom, só 2 horas, né, Lobo? Bom, pessoal, eu acho assim, o meu pai falou uma coisa muito séria. A gente tem uma riqueza na mão que a gente não está sabendo cuidar direito. Ninguém tem uma vista igual essa do Goiuém. Olha a lindeza de lugar que a gente tem. Quem viaja pelo Brasil não sabe o que a gente tem aqui. Então, quanto mais a gente cuidar da nossa casa, quanto mais a gente cuidar da grama que tiver no nosso jardim, quanto mais flores a gente plantar aqui. Eu tinha feito um projeto, quando o Calenda foi construído, aquelas buganvílias que tem lá, foi tudo eu que plantei, eu e a minha tia. Eu e o Tássio vendo, né, Tássio, que foi meu amigão lá, meu mestre de obras, meu amigo até hoje do coração. Então, nós trabalhamos como pedreiro junto lá, né, Tássio? Me ensinou muita coisa. Ele não ouve muito bem, mas ele sabe que eu gosto dele. Tá? Então, eu tinha plantado buganvília 1 quilômetro para baixo e 1 quilômetro para cima na rodovia. E na frente das buganvílias eu plantei azaleia. Adivinha se ficou um pé? Roubaram todos. Só ficou o que eu plantei perto do Calenda. Vocês já imaginaram essa rodovia hoje com todos os caminhões, todos os carros que passam do Brasil inteiro e de outros lugares do mundo? A beleza que ia ser uma rodovia com buganvílias colorida? Infelizmente não deu, mas a gente ainda pode fazer. A gente pode começar a colorir toda essa orla desse rio. Vamos começar a fazer isso, gente. Vamos fazer plantinha, vamos fazer mudinha em casa e vamos deixar esse lugar um lugar mais lindo do que ele já é, porque ele já é maravilhoso. Agora depende de nós, de cada um de nós, da população, fazer ele ficar mais bonito e melhor, tá? Era só isso. Então, muito obrigado por terem nos ajudado, porque o sofrimento que eu e o meu pai e a minha mãe passamos foi muito grande durante todos esses anos. Vocês não têm ideia de quanto foi, de quantas noites nós ficamos sem dormir, de quanto problema a gente teve que enfrentar. Mas o meu pai, eu tenho que tirar o chapéu 50 mil vezes, porque ele é um guerreiro. Tudo que eu tenho na minha vida e tudo que eu sou, eu devo a ele e à minha mãe. A minha base de família, eu tenho uma base maravilhosa e agradeço do fundo do coração, Pai, por você ser o que você é, e por você tratar as pessoas como você trata. Às vezes, o nosso empregado, a gente sabe que eles não têm tudo o que eles merecem, mas a gente reconhece muito o trabalho de vocês, viu? Nica, você que esteve comigo desde o primeiro início da plantação. Joel, você também que esteve comigo desde o início das plantações, tá? Vocês estão todos no nosso coração. Carlos, muito obrigado. Tássio, que foi só na construção do Calenda, não foi plantar comigo, né? Mas me ensinou muita coisa de construção. Então, te agradeço para sempre. Fábio, pelo trabalho que você faz hoje na comunidade, e Faé também, que eu sei que é muito importante aqui. Júlio, que é daqui da comunidade também, amigo meu de infância, de dentro da minha casa, né? Então, todos vocês eu tenho um carinho muito especial. Cassiano, que me deu aula, né? De jet ski, para eu fazer a raiz. Então, eu agradeço do fundo do coração todos vocês. E vamos fazer esse lugar ficar mais bonito? É um convite que eu faço para todo mundo, tá? E muito obrigada. O seu Panini só tem que treinar mais, subir em árvore e pular a cadeira no estádio lá, porque senão, para não parar de quebrar o braço. E a costela está quebrada também. Nossa, então tá. Então, gente, agradeço a todos. 8 horas e 24 minutos, então estamos encerrando essa audiência pública. Obrigado.